Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Meninos Eu Vi, podcast criado, roteirizado e apresentado por mim, Rodrigo James, para falar sobre cinema, séries e te oferecer uma curadoria do que assistir em meio a tanto conteúdo que nos é oferecido todos os dias. O Meninos Eu Vi tem episódios inéditos todas as semanas, com críticas e dicas do que assistir e de como estas obras interferem nas nossas vidas. Sigam esse podcast nos principais agregadores do mercado: Spotify, Apple, Deezer, Amazon, YouTube, e marquem para serem avisados dos novos episódios. Curtam, comentem, espalhem a palavra deste podcast por aí. Para falar comigo, usem a caixa de comentários do Spotify ou me mandem uma mensagem diretamente através do site da minha produtora, o cotonizio.com.br, cotonizio com C e S, através das minhas redes sociais, @RodrigoJames no X, no Threads, no Instagram, ou rodrigojames.bluesky, ou através do YouTube. Comentem aí no YouTube caso vocês estejam ouvindo este episódio por esta plataforma. Por fim, eu tenho sempre que reforçar o convite para vocês seguirem a minha newsletter chamada Mala, com notícias, críticas e uma curadoria de cultura pop e entretenimento que eu solto todas as sextas-feiras para os e-mails cadastrados. E considerem também serem apoiadores pagos para fortalecer a criação de conteúdo feita de forma independente. Inclusive, nesta semana, você vai encontrar uma oferta especial para novos assinantes pagos dentro da Mala. Não deixe de conferir. A Mala fica no malanewsletter.substack.com, ou se vocês preferirem, acessem aí as minhas redes sociais que vocês encontram o link dela por lá. Hoje vamos falar de um dos favoritos ao Oscar de melhor filme em 2025, O Brutalista. Ersin is alive. What? These are yours, yes? Yes. All of them? Yes. Tell me, why is an accomplished foreign architect shoveling coal here in Philadelphia? I'm afraid it is not so simple. There was a war on, and yet many of the sites of my projects had survived. My buildings were devised to endure such erosion of shoreline. O quê? Um filme de 3 horas e meia sobre um arquiteto judeu no pós-guerra nos Estados Unidos? Tá de sacanagem que eu vou ver isso. Eu confesso pra vocês que durante um tempo isso passou pela minha cabeça também. Será mesmo que eu vou encarar essas 3 horas e meia? E olha, são 3 horas e meia mesmo, não tem aí uma enganação não, tá? Será mesmo que eu vou encarar essas 3 horas e meia em uma sala de cinema? Bom, eu já vou te dizendo que O Brutalista é um filme concebido para uma sala de cinema e, de certa forma, ele evoca alguns elementos do chamado Absolute Cinema. Não sei se Martin Scorsese já assistiu a esse filme, mas tenho certeza que ele aprova algumas decisões tomadas pelo diretor e roteirista Brady Corbet ao localizar o filme dele como uma espécie de homenagem ao grande cinema, ao cinemão feito nas décadas de 40, 50, até 60, principalmente quando ele introduz o seu filme com uma overture. Os mais novos talvez não estejam acostumados, mas os grandes épicos do cinema, Ben-Hur, por exemplo, e O Vento Levou, Lawrence da Arábia, começavam com uma overture, que era nada mais nada menos do que uma música. Às vezes, dependendo da sessão, tinha uma orquestra ao vivo executando a música, mas era uma tela parada escrita overture,
que é a abertura propriamente dita, e uma música, um tema do próprio filme, ou não, para aí sim a gente mergulhar no filme. E em várias sessões de filmes épicos de 3 horas e meia, 4 horas de duração, existia a tal da intermission. O que era a intermission? O intervalo propriamente dito. O filme também colocava alguma imagem na tela e dava ali um intervalo para as pessoas poderem esticar as pernas e tal. O Brutalista tem as duas coisas. Ele começa com uma overture e lá no meio, já vou dizendo aqui, são 1h40 de projeção da primeira parte. E aí vem a intermission, ou o intervalo de 15 minutos, e depois a gente tem mais cerca de 1h30, somando aí tudo, dá 3 horas e meia, porque esses 15 minutos fazem parte do tempo do filme, até porque tem uma foto que é projetada, eu não vou dizer nesse momento qual é essa foto, que faz parte da história do filme e do que a gente vai ver na segunda parte do filme. Eu achei isso maravilhoso, porque não só não me cansou, o Brutalista não me cansou de forma alguma, e a intenção do diretor Brady Corbet era exatamente essa, que o filme não cansasse, que a gente pudesse ver de uma forma mais plena. Como achei providencial ter um intervalo de 15 minutos, dá pra você comprar uma água, dá pra você ir no banheiro. Eu tava numa sessão pra imprensa, deu pra descer no shopping, comprar alguma coisa, enfim. Faço votos para que tenhamos mais sessões de filmes grandes com intervalos no meio, como a gente tinha lá em 1940, 1950, isto era comum, principalmente em grandes épicos. Guardem essa palavrinha, grandes épicos, porque eu acho que a intenção do Brady Corbet era construir aqui um épico. Ele, claro, não é tão grandioso quanto O Vento Levou, Lawrence da Arábia ou Ben-Hur. Vamos ficar nesses 3 épicos até para vocês entenderem o conceito de um filme épico dessa forma, mas a intenção do Brady Corbet era construir uma grande saga. E que saga é essa? Já vou dizendo que daqui a pouco vai ter um bloco de spoilers, porque a gente conversar principalmente sobre o final do filme é só no bloco de spoilers mesmo, não dá pra você estragar de forma alguma. Não deixe que ninguém te estrague a surpresa desse filme, não deixe que ninguém te conte o final desse filme, porque é realmente uma coisa chapante. Já deu pra vocês perceberem que eu gostei bastante, não é? O Brutalista é focado na figura do arquiteto Laszlo Toth. Laszlo Toth, interpretado pelo Adrien Brody, é um arquiteto judeu que sobreviveu a campos de concentração na Segunda Guerra e logo depois de sair dos campos de concentração, logo depois de terminada a guerra, de conseguir sair de um dos campos de concentração, ele emigra para os Estados Unidos. Guardem essa palavrinha, tá? Emigração. E a primeira sequência, inclusive, além de ser confusa, é belíssima, que é ele no barco chegando a Nova York e enxergando uma estátua da Liberdade meio de cabeça para baixo. Ali a gente vê que o filme vai muito contra, ele vai nos contar uma história que não tem nada a ver com a história do sonho americano. Sabe aquela história tão contada no cinema do sonho americano, que as pessoas emigraram para os Estados Unidos em busca do tal sonho americano, principalmente nesse período pós-guerra, em busca de uma nova vida, em busca de reconstruir suas vidas, ou na verdade em busca de uma nova vida mesmo, porque suas vidas foram completamente dilaceradas na Segunda Guerra. A gente já viu muitas histórias desse tipo. Aqui em O Brutalista, até parece, quando o filme começa, que é uma dessas histórias de um arquiteto genial. A gente vê desde o início que ele é uma pessoa diferenciada, que vai aos Estados Unidos em busca do tal sonho americano, em busca da sua vida, em busca de liberdade, em busca de ser um self-made man, em busca de trabalho, em busca de mostrar a sua arte, em busca de projetos que mostrem que ele tá pronto para uma nova vida, ele tá pronto para mostrar a sua arte, ele tá pronto para que a sua arte encontre uma comunhão com esse novo momento do mundo, em especial esse novo momento do país, dos Estados Unidos. Mas à medida que o filme vai caminhando, a gente vai vendo que a história não é bem assim, e eu vou falar mais sobre isso. Então a história é focada nesse arquiteto, que num primeiro momento
acaba indo trabalhar numa loja de móveis. Primeiro ele trabalha como operário, depois vai trabalhar numa loja de móveis ali na Filadélfia, na Pensilvânia. Loja de móveis de um primo ali na Filadélfia, que o acolhe, em que pese a esposa dele não ir muito com aquela história. Ele começa a construir móveis e ele acaba indo parar num projeto de um bilionário, o Harrison Van Buren, vivido pelo Guy Pearce, e ele acaba construindo ali uma biblioteca na mansão a pedido dos filhos que querem fazer uma surpresa para ele. E aí, quando ele descobre a surpresa, ele detesta, fala que não vai pagar, enfim, e aí a vida do nosso querido Laszlo Toth acaba mais uma vez indo para o buraco, até que ele é, de certa forma, resgatado por esse bilionário, o Van Buren, que percebe que ali existe um talento e percebe que existe uma genialidade naquela pessoa. Ele é resgatado e levado para morar sob os auspícios, é uma espécie de pupilo ou patrocinado, como queiram, do bilionário, porque o bilionário quer construir uma espécie de centro comunitário para a comunidade que ele vive, uma cidadezinha muito perto ali da Filadélfia, mas que na verdade seria uma grande homenagem à mãe dele, que morreu há alguns anos. É uma dessas iniciativas nobres de bilionários que a gente até de certa forma desconfia. E é o caso, a gente sempre precisa desconfiar desse tipo de iniciativa de bilionários, até porque o próprio personagem do Van Buren, o personagem do Guy Pearce, é muito cheio de facetas. Você não sabe exatamente o que se passa naquela cabeça, mas à medida que o filme vai desenrolando, a gente vai percebendo algumas características que eu vou falar mais daqui a pouco. Então ele acaba indo ali morar naquela mansão para construir, sendo cooptado para construir, para ser o arquiteto desse projeto, e ele desenvolve um projeto arrojadíssimo para a época, um projeto feito de concreto, daí o brutalista do tipo, porque esse é o tipo de arquitetura feito, me corrijam arquitetos se eu estiver indo longe demais, ok? É o tipo de arquitetura feito pelos brutalistas, os brutalistas que vários deles, a grande parte deles veio ali da escola Bauhaus, a escola Bauhaus que tinha muitos arquitetos judeus, e esse tipo de arquitetura brutalista era focado em concreto, em grandes vãos e coisas do tipo. Pode ser que eu esteja sendo superficial aqui nessa história dos brutalistas, mas de certa forma isso nem importa tanto para o filme. Não importa se ele era brutalista, se ele não era brutalista, tá na cara aqui que ele era, mas não importa tanto para o desenrolar do filme. Em paralelo a isso, ele vai se correspondendo com a sua mulher. Ele foi separado na guerra dela, a mulher dele é a Elizabeth, vivida pela Felicity Jones, e ele vai se correspondendo com ela e mandando documentação, mostrando para ela, tentando trazê-la de volta tentando trazê-la para os Estados Unidos para assim eles viverem a vida. Bom, isso é tudo que eu posso falar de O Brutalista sem dar spoilers. Então agora, roda a vinheta de spoiler. Spoiler! Bom, desde o início a gente percebe que o sonho americano desse filme é um sonho americano às avessas. O brutalista aqui, o nosso personagem principal, Laszlo Toth, ele nunca encontra um caminho fácil. Bom, eu não tô querendo que no pós-guerra, um personagem como esse, judeu, húngaro, vindo dos campos de concentração, tivesse um caminho fácil. Mas o fato é que, além dele não ter tido um caminho fácil, o brutalista fala muito sobre... Eu poderia chamar o brutalista de parasita também. Por quê? Os personagens americanos do filme, representados aqui, principalmente pelo personagem do Guy Pearce, mas toda a família, todos os personagens americanos são parasitas e parecem querer se apropriar daquele arquiteto e do talento daquele arquiteto em fruto próprio. E quando eu falo parasitas, é no sentido de que realmente eles rebaixam aquele personagem, é uma pessoa de segundo escalão. Eles não dão a devida importância que deveriam dar. Eles sabem que ele tem uma importância, que ele é uma pessoa super preparada, é um arquiteto genial, mas eles não o colocam
nessa plataforma. Ele, de certa forma, é mais um empregado, ele é um peão de obra. Tanto que, em determinados momentos, no desenrolar da obra, ele é rebaixado. A história de trazerem um outro arquiteto, que era um arquiteto cupincha americano, que já havia feito outras obras por Harrison Van Buren. Essa história de trazer esse arquiteto é muito isso. Eu não confio muito bem nesse arquiteto húngaro-judeu. Quem é esse cara? Ele realmente é genial? E o Van Buren tinha pesquisado, ele sabia que ele era genial, mas o fato de ser um estrangeiro, imigrante, judeu, que foi parar nos Estados Unidos, dá todo o tom desse filme. É um filme que fala não só sobre o preconceito aos judeus, tem um pouco de antissemitismo, mas eu não colocaria o antissemitismo em primeiro lugar. Eu acho que é um filme que fala sobre a imigração. E nesse momento em que a gente está vendo Donald Trump expulsando pessoas, imigrantes ilegais dos Estados Unidos, e nessa guerra que ele está travando contra a imigração, um filme como Brutalista chega num momento tão certo, e claro, não foi planejado isso. O filme foi feito, o Brady Corbett já disse que fez esse filme ao longo dos últimos 7 ou 8 ou 9 anos. Então foi uma coincidência mesmo esse filme ter estreado agora, exatamente nesse momento em que se discute tanto a história da imigração. Então a gente vê que ao mesmo tempo em que ele apadrinha, eu já disse que ele apadrinha o tal arquiteto, ele, o Van Buren, o americano, o bilionário, apadrinha o arquiteto húngaro-judeu. Eu tô insistindo nessas expressões para vocês entenderem, para vocês deixarem isso muito claro, para vocês ficarem com isso muito claro na cabeça de vocês, que ao mesmo tempo em que ele apadrinha esse arquiteto, esse estrangeiro, ele de certa forma não se mistura com ele, e ele parasita esse arquiteto, e ele abusa desse arquiteto, abusa mesmo naquela cena horrível que a gente viu lá na Itália, quando eles vão lá escolher os mármores da tal edificação, e aquela cena horrível de abuso entre os dois. Uma cena suja, uma cena feita para chocar, e que realmente dá o tom do que são aquelas pessoas. É muito engraçado que, com raras exceções, todos os personagens norte-americanos desse filme são vilões. Todos os personagens são execráveis. Eu tiraria aqui aquele amigo dele, que ele acaba conhecendo na fila, buscando comida, que ele acaba conhecendo o amigo e o filho, né, que era um filhinho, e a gente vê o filho crescendo ao longo dos anos. Eu tiraria aqui esses dois, porque esse amigo dele, esse americano, de certa forma, está no mesmo nível que ele, perante os outros americanos, perante os americanos anglo-saxões, perante os americanos bilionários, perante os americanos que são os donos do dinheiro, perante os Elon Musk da vida. Eu comparei muito, quando eu tava vendo o filme, o personagem, o Van Buren, com o Elon Musk. O Elon Musk tem essa carinha que engana, mas a gente tá vendo que é um poço de maldades. E o Van Buren, a gente viu o tempo todo, por isso que eu disse que é um personagem dúbio, porque em determinados momentos você gosta do Van Buren, você gosta do papo dele, você gosta do fato dele estar apadrinhando aquele personagem, você gosta do fato dele estar abrindo portas para o Laszlo Toth, mas ao mesmo tempo você tá vendo que ele é um parasita, ele quer se aproveitar do Toth sobre todas as maneiras. E uma coisa que eu achei muito foda é que o Toth, em momento algum, se despe das suas convicções em prol de entrar para aquela turma, em prol de entrar para aquela sociedade. Ele continua sendo o mesmo Laszlo Toth de sempre, o que nos leva ao final maravilhoso. Eu tomei um tapa na cara com aquele final, de toda aquela exposição em que a gente vê finalmente o porquê de toda a convicção dele na construção, no projeto daquele centro comunitário, por que ele queria fazer daquele jeito, por que ele bateu o pé que tinha que ter aquele pé direito, aquela altura, por que ele bateu o pé que tinha que ser daquela maneira, inclusive bateu o pé financeiramente, eu preciso fazer isso dessa maneira, eu vou dar o meu dinheiro, eu vou tirar parte do meu pagamento para que saia dessa maneira, porque ele queria fazer não só uma grande obra que falasse do Holocausto, que falasse do Holocausto judeu e que deixasse ali, ele queria deixar essa obra
para a humanidade que mostrasse como era a coisa ali num campo de concentração, como era a história da separação. Eu achei isso tão bonito, dele querer construir aqueles corredores todos que marcariam, que mostrariam como é que foi dada a separação entre ele e a Elsbeth. A personagem da Elsbeth, quando ela volta para os Estados Unidos, quando ela chega nos Estados Unidos, e é o início da segunda parte do filme, eu acho que ela chega pra dar um puxão nele, sabe? Dar um beliscão nele, tipo, vai lá, faz isso mesmo, a gente é assim, a gente cresceu assim, nós somos melhores do que eles. Claro que eles têm 1001 conflitos em relação a isso, e a gente vê que a relação dos dois, a partir desse momento, a partir do momento que ela volta, a partir do momento em que ela se estabelece nos Estados Unidos, é uma relação conflituosa, como todo o filme. Todas as relações do filme são conflituosas, não tem uma relação muito plena, talvez só entre ele e o amigo ali, né? Mas que também não é uma relação plena, tô me lembrando aqui agora, porque eles acabam viciando em heroína juntos, né? Então a heroína acaba sendo uma fuga para eles e eles viciam naquilo, ele fica viciado naquilo, acaba levando a mulher dele, a heroína acaba de certa forma salvando a Elsbeth no primeiro momento, mas a gente vê que naquilo de jeito nenhum é um salvamento. Então assim, é um filme com tantas camadas. Eu poderia ficar falando aqui dos detalhes desse filme, dos detalhes arquitetônicos, das relações, da relação dele com a comunidade, da relação dele com a própria mulher, uma relação muito tensa mesmo, né? Aquelas cenas de sexo entre eles, umas cenas estranhas, umas cenas de... Parece que eles não sabiam bem como reagir a esse novo momento, a essa nova vida, que tipo de relação sexual a gente precisa ter. E a relação deles com a sobrinha também, o papel da sobrinha. Eu poderia entrar em todos esses detalhes, mas eu acho que desde, sei lá, com 1 hora de projeção do filme, 1h30, a partir do momento em que foi caminhando pro intervalo, eu já coloquei isso na cabeça. É um filme importante nesse momento. É um filme que fala de imigração e emigração, né? Emigração e imigração. No momento em que o mundo discute a imigração, a gente está falando aqui de Donald Trump, por quê? O Brutalista é passado nos Estados Unidos, o Donald Trump é que tá nessa cruzada contra os imigrantes dentro dos Estados Unidos, mas a gente tem problemas, questões relacionadas à imigração no mundo todo, na Europa, as guerras. Então é um filme feito para nos refletir o papel dos imigrantes na formação de uma nação, na formação de uma civilização. E eu acho que não existe civilização sem imigrantes. Uma civilização é feita de imigrantes, uma civilização é feita dessa grande miscigenação entre diferentes povos, entre diferentes culturas, e esse filme mostra direitinho uma cultura europeia, totalmente europeia, que não tinha nada a ver com aquele jeitão norte-americano de interior ali da Pensilvânia, de perto da Filadélfia. Não tinha nada a ver uma história com a outra, e ele leva isso pra lá. E a gente vê que depois ele virou um arquiteto famoso, ele tinha obras, ele fez inúmeras outras obras, e obras voltadas inclusive para a cultura judaica, e tem um pouco de cultura judaica nesse filme também, mas de novo, eu não acho que isso é o tema principal, é talvez um tema secundário. O tema principal aqui é a imigração, e para nos fazer pensar no que estão fazendo com os imigrantes nesse mundo. Que filme necessário, que filme bonito, que filme urgente, que chegou na hora certa, coincidentemente no momento em que a imigração está passando por apuros nos Estados Unidos. E que bom que tem um filme desse para nos fazer pensar no papel dos imigrantes, e principalmente em como a população de um país como os Estados Unidos, mas a gente pode transferir isso para todos os outros países, como a população dos países lidam com os imigrantes e como a população dos países recebe esses imigrantes, os incorpora em suas vidas ou não,
e leva isso adiante construindo essa nova civilização. E aí, só pra gente falar da parte técnica, achei a direção do Brady Corbet genial, achei uma direção maravilhosa, é um trabalho realmente primoroso de tudo, de direção, de fotografia. Só naquela primeira sequência, o filme já disse a que veio, essa primeira sequência que eu disse pra vocês deles chegando em Nova York, que é uma sequência meio confusa, mas que você entende direitinho o porquê daquela confusão, o porquê daquela cena meio claustrofóbica, até enxergar a Estátua da Liberdade daquela forma. Então a fotografia é maravilhosa, a reconstituição de época também bem maravilhosa, e os dois atores principais, o Adrien Brody e o Guy Pearce, estão perfeitos nos dois papéis. Eu coloco a Felicity Jones até como atriz coadjuvante, ela inclusive está indicada ao Oscar de atriz coadjuvante, porque ela só aparece na metade pro fim do filme, ela só aparece depois da tal intermission, e ela realmente é uma coadjuvante do filme. O filme é um grande embate entre esses dois personagens, o Van Buren e o Laszlo Toth. E, de certa forma, bom, a essa altura do campeonato, se você estiver aqui ouvindo esse episódio, eu já te contei tudo sobre o filme, mas quando você for falar de O Brutalista para as pessoas, não conte o final, por favor. Eu achei um final tão bonito e... eu esqueci de falar uma coisa, é um filme que fala sobre arte também, né? A gente tá falando aqui de arquitetura, como a arquitetura salvou a vida do Laszlo Toth, como a arquitetura o colocou no patamar que ele deveria ocupar, mas também a gente está falando de arte, como a arte salva vidas, como a arte nos leva para outros caminhos, como a arte nos abre portas. A gente às vezes pode querer fechar algumas, como foi o caso aqui, mas a arte precisa ser livre para poder nos levar a todos esses caminhos. É um filme que fala também sobre isso, sobre arquitetura, sobre arte, e filmes sobre esses temas, com esses temas, já me agradam bastante. Eu dou 4 estrelas para O Brutalista. Não sei se você está ouvindo esse episódio depois do Oscar. Acho que ele é sim um dos favoritos ao Oscar. Eu tô gravando isso aqui no dia 17 de fevereiro. Acho que ele é sim um dos favoritos ao Oscar. Não sei se ele vai ganhar, porque a corrida do Oscar esse ano tá imprevisível, e sobre isso eu vou falar aqui no Meninos Eu Vi na semana que vem. Vou fazer um episódio especial sobre a corrida do Oscar, mas eu acho que se esse filme ganhar o Oscar de melhor filme, eu não vou ficar insatisfeito não. Acho até que nesse momento é um dos meus favoritos, junto a Ainda Estou Aqui. E você, o que achou de O Brutalista? Me conta, que eu quero saber. Para falar comigo, você já sabe, basta usar a caixa de comentários aí do Spotify, ou me mandar uma mensagem diretamente através do site da minha produtora, o cotonizio.com.br, cotonizio com C e S, através das minhas redes sociais, @Rodrigo James no X, no Threads, no Instagram, ou me procurando aí no Blue Sky como Rodrigo James, ou através do YouTube. Comentem aí no YouTube caso vocês estejam ouvindo esse episódio por essa plataforma. O Meninos Eu Vi fica por aqui e eu volto na semana que vem com mais críticas, dicas do que assistir e especial Oscar aqui nesse podcast. Um grande abraço e até lá!